Bem-vindos então a esse aulão. Eu sou o professor João Paulo, professor de matemática, e estou iniciando esse aulão. Graças a Deus fui escolhido, o rostinho mais bonito da escola, para estar aqui iniciando essa aula com vocês hoje para falar um pouquinho de matemática. Matemática que no Enem é uma das matérias que, nossa, professor, tem muita questão. Tem. Mas a maior parte dessas questões, elas seguem uma lógica. Há conteúdos que um vai salvando o outro. Professor João Paulo, mas tem muita coisa para ser estudado. Tem. Só que se você se organizar, se você conseguir administrar o seu tempo, administrar os seus estudos, eu tenho certeza que você vai ir muito bem. É impossível gabaritar em matemática? Não. Não é impossível. Tem conteúdos que caem com muita frequência? Tem. E eu vou falar deles para vocês. Os conteúdos mais frequentes, então, que aparecem na matemática. A parte de matemática financeira, porcentagem, juros simples, probabilidade e dentro da geometria espacial, volume dos sólidos. Principalmente do cubo, paralelepípedo, cilindro e cone. Eu fui dando uma olhada nas provas dos últimos 5 anos e esses conteúdos aparecem com muita frequência. Não que os outros conteúdos não apareçam. Eles vão aparecer. Você vai se deparar lá com funções, você vai se deparar com os outros conteúdos. Porém, esses acabam aparecendo de modo mais frequente. Falando de proporcionalidade, tem um tempinho para revisar a parte de grandezas diretamente e inversamente proporcional. Esse conteúdo, geralmente, ele vai aparecer e daí entra aquela fala que o professor sempre escuta. Ai, regra de 3 salva tudo. Muitos exercícios podem ser salvos pela regra de 3, sim. Mas vale lembrar que grandezas proporcionais e inversamente proporcionais, você também vai utilizar em outros conceitos, principalmente na divisão de um valor por uma categoria. Quando você vai casar as regras de 3 simples e composta, então fica muito atento que você precisa compreender bem toda essa parte relacionada com as grandezas proporcionais e inversamente proporcionais. O que eu vou falar hoje aqui, talvez seja tudo aquilo que você já foi criando durante o seu roteiro de estudo na matemática para dar conta de todos os conteúdos. Lembrando mais uma coisa, que grandezas diretamente e inversamente proporcionais, quando nós fazemos esse estudo de grandeza, depois nós vamos falar, ela acaba ajudando muito quando nós vamos trabalhar com triângulos, semelhança de triângulo, ela vai ajudar até mesmo em conceitos que são utilizados lá na física. Mas de física eu falo mais tarde, porque depois eu vou voltar aqui para conversar com vocês também. Interpretação de gráfico. Professor, a prova do Enem vem com gráfico de cima a baixo. Vem. O tratamento da informação é uma das características bem frequentes na prova do Enem. E a interpretação de gráfico principalmente requer interpretação de texto. Interpretação de texto, pessoal, é um conteúdo, é uma destreza que nós temos realmente que ter durante toda essa prova, porque as questões são bem extensas, com vários textos, e esses textos trazem informações pertinentes aos exercícios. Falar de interpretação de gráfico é saber analisar o seu gráfico. Gráficos muito frequentes que aparecem são gráfico de setores, gráfico de colunas e o gráfico de linha. São os que mais vão aparecer ali na prova. Gráfico de setor, principalmente, ele vai trazer uma informação casada ali. Ele vai poder trazer o gráfico de setor comentando a respeito dele,
Mas, no fim das contas, a pergunta vai estar relacionada com o ângulo formado no gráfico de setor, qual é a porcentagem relacionada a ele. Então, lembre sempre, interpretação do gráfico não vai ser só você bater o olho ali no gráfico e você marcar um xizinho. Ele pode trazer com outros conteúdos, ele vai casar também com outras informações. Lembre também que conteúdos como média aritmética, como média ponderada, também podem aparecer nesses exercícios. Também lá você vai interpretar o teu gráfico, tenho duas colunas ali e eu preciso saber qual é a média entre elas. É muito importante você fazer o seguinte, analise. Se você gosta de, olha, eu gosto de ir por eliminatória aqui na minha prova, vou tentando pegar os exercícios que são mais extensos, deixa um tempinho para todas as questões que têm interpretação de texto, que têm interpretação de gráfico. Toma uma água, porque é importante você ficar atento a todas as informações que o gráfico traz para você, tanto dentro da figura, como no texto. Então, fique bem esperto na hora dessa análise. Às vezes, um pequeno deslize ali vai fazer com que você erre aquela questão. Então, toda a atenção é necessária. E como eu já falei, matemática financeira também cai muito. Vale lembrar que uma das coisas que o Enem preza muito nas suas questões é o fato de termos questões que são muito contextualizadas. O nosso dia a dia, o conteúdo ele vai estar ali, ó, falando do nosso dia a dia. E é óbvio que a matemática financeira não... É óbvio que a matemática financeira estaria presente nesse momento. É claro que nós temos a possibilidade, então, de falar de juros simples, de juros compostos, falar da porcentagem, porque vai aparecer muitas vezes esse caso. Falar de juros simples, uma dica importante para você que vai fazer um exercicinho desse tipo. A taxa e o tempo nesses exercícios necessitam estar alinhados. Elas precisam estar alinhadas porque a taxa, ela vai trazer ao ano, ao mês, vai estar falando a respeito de como esses juros vai ser administrado sobre aquele capital. Então, preste muita atenção, porque o exercício nem sempre traz todas as informações na mesma unidade temporal. Ele vai acabar fazendo o seguinte, ele traz o seu exercício com o tempo ao ano, mas ele traz a taxa administrada ao mês, ou faz o processo contrário. Então aí cabe você lembrar que será necessário realizar uma pequena transformação ali. E qual é a minha dica? Transforme o tempo. Então, se a sua taxa está ao mês e o seu tempo está ao ano, transforme o tempo ao ano. O tempo ao mês. Se estivesse em dias, transforme na mesma unidade de tempo que a taxa ela está. Para você resolver o exercício, eles precisam estar alinhados. Outra informação importante que nós temos em relação ao juros simples, já vi isso acontecer algumas vezes, é que quando nós observamos lá o I, que é a nossa taxa, eu vou colocar lá, está escrito 2,8% ao ano. Eu só coloco 2,8%. Ele é 2,8%. Então, cabe lembrar aqui que você precisa dividir todo mundo por 100, ou dividir aquela taxa anteriormente por 100, para você poder utilizar ali no seu exercício.
Professor, mas às vezes lá na questão, ela está falando assim, calcular o montante. Montante, mas o que é esse tal do montante? O montante é o casamento do capital mais os juros. O montante, então, ele vai estar relacionado com o finalzinho do seu exercício. Depois que você encontrou os juros, somando ao capital, você terá, então, o seu montante. Então, não se esqueça, case as informações de tempo e taxa. Deixa isso bem alinhado ali. Altere o tempo. Coloque a ele na mesma unidade temporal que a taxa se encontra. Não se esqueça também que a sua taxa precisa ser dividida por 100. Professor, mas eu olho nos livros, tem um monte de regra de juros simples. Não, não tem. É uma única regra. O que acontece é que há variações para que isso aconteça. Existem variações, então, no decorrer dos exercícios, perguntas que vão aparecer e que aí fazem que você use algumas regrinhas matemáticas ali, no caso da equação do primeiro grau, para poder resolver a sua questão de juros. Beleza? Vai aparecer bastante, professor? Vai sim. E pode ser que ele venha casadinho com um outro conteúdo matemático. Progressão aritmética. A relação deles é muito próxima. Então, lembre sempre que vale a pena também casar o seu estudo da matemática financeira, de juros simples, o composto, que eu já vou falar também, relacionar ele com a parte de progressões, progressão aritmética e progressão geométrica. Professor, mas então eu tenho que estudar tudo. Na realidade, precisa estudar tudo. Mas se você for separando em blocos de conhecimento, vou estudar juros e já vou casar essas informações de progressão. Vou estudar a interpretação dos gráficos e vou trabalhar com a parte de estatística, média, mediana, moda. Então vai ficando mais fácil para você conseguir compreender, porque um conteúdo faz um link com o outro. Cada conteúdo, então, vai fazendo um link para que você acesse o outro. Fica mais fácil. Vai por mim. Montante, quando nós falamos do juro composto, professor, mas o juro composto ali, ele vai ter uns detalhes que ficam mais difíceis para serem resolvidos. No juro composto, o N, né? Então, eu tenho o capital, tenho a minha parte inteira, mais a taxa, qual vai ser administrado meus juros, e essa taxa, mais uma vez, ela é dividida por 100, e eu tenho que lembrar que o N, para mim, são os períodos que isso vai acontecer. Esses períodos, tá? Muitas vezes, ele vai ser a sua pergunta. E aí o exercício fica naquela dúvida, João Paulo, como é que eu saio daqui? Como é que eu utilizo esse conhecimento? E aí você vai olhar lá no seu exercício e vai ver que no rodapé dele vai dar assim, dado o log de alguma coisa. Juro composto, na maioria das vezes, quando a pergunta é o número de períodos, você vai precisar recorrer ao logaritmo. João Paulo, mas eu não consigo decorar todos os valores da tábua logarítmica. Como é que eu vou fazer isso? Então, o exercício, ele te dá essa informação. Para escapar, então, dessa situação relacionada à pergunta, qual seria o número de períodos de um determinado exercício, de um determinado montante, o que você vai fazer? Saia por logaritmo. Essa é. Então, lá no finalzinho, você vai aplicar as regrinhas de logaritmo e que você consegue resolver o teu exercício com bastante tranquilidade. E porcentagem, né, gente? A prova, então, ela traz muitas questões relacionadas à porcentagem. Traz questões relacionadas dentro
da estatística, traz porcentagem dentro da geometria. Na geometria aparece muitas vezes a parte de porcentagem. E vai trazer porcentagem também quando ele fala de regra de 3 simples, regra de 3 composta. Ele também pode trazer informações dessa maneira. Lembre-se sempre. E vou dar uma outra informação. Acostume-se a grifar os exercícios. Mas não vai grifando os exercícios de qualquer maneira. Leia primeiro e depois você vai voltar grifando informações que sejam pertinentes ao exercício. Pode ser que você já saia grifando aí. Te dei um exercício para falar a respeito da velocidade de um avião e eu dei o nome do avião. Falei que é um Boeing 830, sei lá se tem esse avião. E o número 830 ali é apenas o nome do avião. Ele não vai entrar no seu exercício. Então essa informação, ela é importante para mim? Nossa, mas para eu fazer isso na prova, eu já tenho pouco tempo. Eu já tenho pouco tempo ali, no máximo de 2 a 2 minutos e meio por questão. Óbvio que vale lembrar que existem questões mais extensas, como existem questões que são menores. Então, um tempo de uma compensa para a outra. Mas, com o passar do tempo, comece a pegar as provas do Enem e vá grifando essas informações. É um treino também. Você buscar informações nos exercícios, principalmente de matemática, porque a primeira coisa é, vamos bater o olho aqui, ver onde é que tem número para ver o que me ajuda. Mas ele também usa palavrinhas ali no meio. Dobro, triplo, aumentado e assim por diante. Então, tome cuidado, realize a leitura desses exercícios com tranquilidade e vai treinando na sua casa, vai grifando. Quando você chegar no dia da prova, eu não tenho as minhas canetas coloridas aqui, mas você vai conseguir fazer isso. Tenho certeza que vai. Então, não deixe de pegar esses conteúdos de juros simples, compostos e também na parte de porcentagem. Beleza? Geometria espacial. Professor, toda prova tem geometria espacial. Inclusive, aqui na tela eu coloquei uma imagem de uma planificação de um cone. E, galera, aparece questão assim também. Na questão do Enem, ele quer trabalhar as suas habilidades. E fazer você pensar, olhar para o exercício e falar assim, olha, eu reconheço que a planificação desta figura essa planificação remete a um cone, remete a uma pirâmide de base hexagonal, também é uma habilidade. A geometria espacial é uma parte dos conteúdos de matemática que aparece com muita frequência nas questões do Enem. É muito fácil você contextualizar com as formas geométricas, tá? Lembrando em cubo. Cubo nós podemos contextualizar ele com uma caixa, com um bloco qualquer na construção de uma casa e assim por diante. Não é que as outras figuras não apareçam. Elas vão aparecer. Porém, essas figuras, pessoal, que eu coloquei aqui, que é o cubo, o cilindro e o cone, elas já apareceram com mais frequência nos últimos tempos. Principalmente fazendo comparações. Ai, professor, mas comparando o quê? Eu posso muito bem colocar uma questão lá na prova onde eu fale do volume de um cubo, do volume de um cilindro e eu faço uma comparação. Posso até fazer uma razão de proporcionalidade entre eles. Posso até mesmo pegar o meu exercício e falar o que compensa mais para mim. Falei do volume, mas também cabe lembrar que deixe um tempinho para ver a área total da figura. O que é essa área total?
Área total, pessoal, é quando você planificou. Pensa comigo, tem uma cartolina. Lembra quando vocês estavam lá no Fundamental 1, que faz aquela montagem do exercício, que vem lá no finalzinho dele com a apostila, e daí você tem que ir dobrando? Aquela planificação, o que vai acontecer com ela? Quanto de cartolina eu usaria para construir o meu sólido? Tudo isso, pessoal, tudo que você acaba observando ali, o que vai acontecer? Quando nós estamos falando dessa planificação, é a área total. Então, a perguntinha lá no enunciado do seu exercício, determine qual é o valor da área da planificação. Estamos falando de área total. E pode ser que a questão, e já aconteceu isso, eu já vi, já aconteceu de aparecer assim, questões fazendo comparação. O que compensa mais? Eu construir um cubo para ser a caixa do meu novo perfume, ou eu construir o meu cilindro? Tá? O que vai acontecer? Qual das duas situações compensa mais para mim? Qual que também é mais viável? O que sai mais barato ali para mim? Então, prestem muita atenção na hora de você ler a sua questão, porque pode ser que ele caia nessa comparação, não ser somente o volume. Em relação ao volume também na geometria espacial, várias questões trazem um belo texto falando a respeito do cilindro, da figura, do cubo, enfim, e perguntando o volume. Mas toma cuidado, porque pode aparecer uma pegadinha, que chega no finalzinho da questão, ele conta assim que não estava cheio completamente. Estou perguntando o volume daquela figura, mas ela não está cheia completamente. Ah, então, nossa, já vi as informações, eu vi lá que o meu cone, ele tem 10 metros de altura, poxa, então eu já vou resolver pela regrinha do volume do cone, colocando 10 metros lá, mas aí ele diz para você, no finalzinho da questão, que ele estava apenas com 20% da capacidade completada. Ou ele diz lá, ele coloca a figura do cone, mas no enunciado exercício, ele diz assim que ele estava completo até a altura de 3 metros. E pede para você, na realidade, na sua questão, nas alternativas, ele acaba falando ali para você dizer qual é o valor da área livre. E sabe o que acontece na maior parte das questões? Ele acaba até colocando o volume inteiro do seu cone. Então, eu li todas as informações. Poxa, descobri lá que tem 10 metros de altura, descobri que o raio da base é 3 metros, enfim. Já vou resolver porque eu lembrei da regrinha do volume do cone e tem a alternativa lá. Acertei. Poxa, João Paulo, eu errei. Você errou por quê? Porque às vezes você esqueceu de ler a informação lá no meio da sua questão, falando que qual era a quantidade, qual era a altura que estava completa ali. Então, lembre sempre de ler todos os detalhes da sua questão. Tem um conteúdo que entra nessa parte de geometria, que a geometria plana também auxilia muito, principalmente porque nós sabemos, né, que nós vamos usar as áreas planas aqui, mas fique muito atento a uma coisa. Pessoal, transformação de unidade de medida, ela é muito importante. Na leitura do enunciado do seu exercício, tome muito cuidado, tanto no enunciado, até mesmo na imagem. Se o exercício trouxer, não é padrão trazer a imagem numa questão de geometria.
tá? A imagem muitas vezes é colocada se ela tem algum tipo de informação, se a imagem, para mim, ela só vai ser um coadjuvante, ela não agrega nada no meu exercício. Se eu tenho tudo no exercício, todos os dados no exercício, necessariamente não precisa ter a imagem ali. Toma muito cuidado, porque muitas vezes ele vai dizer, olha, a altura do seu cone, a altura do seu cilindro é 10 centímetros, 15 centímetros. Determine o volume em metros cúbicos. Ou ele diz essa informação, ele traz todas as alternativas em metro cúbico. Poxa, João Paulo, mas eu resolvi o exercício e no exercício a resposta dava lá 250 pi centímetros cúbicos e tem lá na alternativa, só que estava 250 pi metros cúbicos. O Enem errou. Mas você leu a questão toda? Será que lá na sua questão, no começo, no meio, no fim, não estava dizendo para você transformar o centímetro em metro? E pode ser também que ele nem fale isso na questão. Pode ser que ele traga, e já aconteceu, já vi questão assim, você trazer todo o enunciado em centímetro e todas as alternativas estarem em metro cúbico. Então, ele já direciona isso para você. Olha, a transformação é necessária, porque eu trouxe todo o exercício em centímetro e eu trouxe, então, essas informações nas alternativas em metros cúbicos, tá? Mais um detalhe que vale a pena você lembrar. Transformação de unidade de medida também é muito importante nessa parte de volume, principalmente que nós utilizamos litros, tá? Contextualiza no nosso dia a dia. Às vezes nós estamos falando no nosso dia a dia ali, olha, são 5 litros d'água, são 10 litros. E aí a gente fica perdidão, fala assim, nossa, João Paulo, mas como é que eu trabalho com essa informação? Então, cabe lembrar que você precisa realizar, às vezes, essa transformação. Lembra que 1 metro cúbico vai ser 1000 litros, o decímetro cúbico é 1 por 1. Então, na realização dos seus exercícios, da parte da geometria espacial, é necessário, de toda a geometria, é necessário você levar em consideração que as transformações de unidade de medida, elas são fundamentais, tá? Às vezes o enunciado, ele tem alguns detalhezinhos que precisam ser levados em consideração na hora de analisar até mesmo as alternativas. E é óbvio, galera, eles acabam fazendo isso, principalmente nos exercícios da geometria espacial, eles colocam ali informações, até mesmo a resposta que você fez errado, eles acabam colocando lá como as alternativas. Já vi questão onde que se você resolvesse de uma maneira sem realizar nenhuma transformação, estaria lá nas alternativas. Aí você se acha o máximo, nossa, acertei a questão. E errou. Por quê? Porque na realidade você não seguiu aquela informação. Poxa, mas ele me induziu a fazer isso. Ele não induziu ninguém, não. Infelizmente foi você que não leu a questão inteira. Tá? Lembra sempre essas informações. Toma muito cuidado em relação às questões relacionadas a cone, tá? Lembra sempre uma coisa, geratriz do cone e altura do cone não são a mesma coisa. Se você observar a imagem que o professor colocou aí na tela, você sabe exatamente aonde está a altura e é ela que é utilizada quando nós falamos do volume e não é a geratriz. Lembrando, nossa, João Paulo, mas tem muita coisa na matemática para ver. Tem um cara que ajuda muito, que aparece para salvar no cone, para salvar na pirâmide, que é o Teorema de Pitágoras. Ele salva numa pancada de coisa, tá? Até
Acho que o ano passado eu falei dele, ou o ano retrasado, não vou lembrar. Mas o Teorema de Pitágoras salva muito ali, principalmente para você encontrar qual é o tamanho da altura, caso ele traga a geratriz e o raio do seu cone. Pensa assim, a geratriz e a altura não são a mesma coisa, tá? A altura do cone, pessoal, ele sai lá de cima daquele vértice até o ponto central ali na sua circunferência, tá? A geratriz, não. A geratriz é aquela região ali do lado. Eu sempre dou um exemplo de um cartão postal aqui do Paraná, que é a Catedral de Maringá. Então, se eu falasse assim, lá na Catedral de Maringá, quero colocar luzes de Natal, para quem já viu a catedral, ela vai estar ali no formato de um cone. Ah, quero colocar luzes para cobrir toda a volta. Eu tenho que comprar as luzes no tamanho da geratriz, tá? Eu tenho que comprar essas luzes do tamanho da geratriz, né? O fio no tamanho da geratriz da minha figura, ok? Lembrando também que cilindro, tá? Ele vai ter alguns detalhezinhos. Cilindro, galera, ele também pode ser chamado de... Você pode trabalhar com o seu cilindro quando nós estamos falando a respeito do raio e aquela lateral do cilindro, na planificação dele, ele forma um retângulo, tá? Aquele retângulo, então se eu pegasse a minha cartolina, eu ia cortar 2 círculos, ia cortar um retângulo e eu consigo dar a volta. Ele contorna o quê? O comprimento da sua circunferência. Então, se eu quisesse só aquela lateral, base vezes altura, ele iria conversar com quem? Ele iria conversar, conversa com o comprimento da sua circunferência, com aquele contorno que você tem ali. Mais uma coisinha do cone. Toma muito cuidado, porque cone tem algumas regrinhas. Uma delas é falar assim que você tem um cone equilátero. Como assim, professor? Um cone equilátero? Gente, o cone equilátero é quando a altura desse cone ela é o dobro do raio, tá? Então, toma cuidado, porque aí ele também vai dizer essa informação na sua questão. Ele também vai trazer. Falar que, faltou informação na sua questão ali do Enem? Desculpa, não. As questões, elas são bem completas, elas trazem todas as informações, então cabe muito ali você ler com bastante atenção. Ele não trouxe a figura. Se ele não trouxe a figura, é porque todas as figuras estão no corpo do texto. Todas as informações estão no corpo do texto, tá? Olha com o pensamento acelerado aqui. Então, você vai ler todas as informações que estão ali e, se você precisar, você mesmo constrói aquela figura, tá? A maior parte das figuras é quando tem alguma informação muito clara ali dentro, ok? Galera, eu espero que essas informações, então, tenham sido valiosas para vocês. Resolvi falar um pouquinho, então, a respeito desses casos para que vocês coloquem aí nessa quase reta final aí dos seus estudos para o Enem. Vale muito a pena revisar esses conteúdos. Espero que vocês aproveitem muito bem esse dia que o Colégio Caminho está proporcionando para vocês. Outros professores vão passar por aqui durante todo o dia. Vai anotando todas essas informações que eu tenho certeza que vocês vão se sair muito bem. Não deixem de estudar, não deixem de se organizar para isso. Para você que está acompanhando aí por todas as plataformas digitais, fica conosco aí durante todo o dia que tem muita informação bacana. E à tarde eu volto aqui para falar de física com vocês. Beleza? Um abraço, galera, e a gente se vê mais tarde. Tchau, tchau.